É com profunda emoção que agradeço, na pessoa do reitor da Universidade de Atenas, a honra que acaba de me ser concedida, e ao professor Antónis Pantelis, distinto mestre e bom amigo de há mais de 30 anos, pelas suas palavras. Enquanto professor de Direito, cultor e promotor do espírito universitário e firme defensor da liberdade, da criatividade e do espírito crítico que está na base da academia, encaro a concessão deste título com profunda gratidão, enquanto Presidente da República Portuguesa. Interpreto-o como mais um sinal da amizade fraternal que une os nossos dois países e os nossos dois povos. A ambos os títulos, o meu muito obrigado. Senhor Presidente, Excelência, magnífico Reitor, minhas senhoras e meus senhores, é um enorme júbilo ter a oportunidade de me dirigir a vós no salão mais nobre de uma universidade, criada em 1837 e que é em si mesma um símbolo da luta do povo grego pela independência, bem como a afirmação de que o progresso nunca será possível sem conhecimento, estudo e reflexão. Uma lição que a Grécia deu ao mundo, ensinando-nos desde muito cedo que o debate vence o acantonamento das ideias, que a democracia se constrói com cidadãos informados e empenhados e que a dúvida, porque inquietante e motivadora, é, como disse Aristóteles, o princípio da sabedoria. Uma lição que se mantém tão mais válida hoje, quanto as nossas sociedades se veem confrontadas com movimentos que disputam o lugar do saber e da ciência, privilegiando a mera aparência e o ostensivo obscurantismo. Menosprezam a riqueza do outro e do novo, favorecendo a ilusão de passados mistificados. Recusam a discussão e o confronto de ideias, optando pela intolerância e o populismo. A esses cultores do sistemático preconceito, cabe à Universidade opor a força da reflexão, a vitalidade das ideias, o fulgor da descoberta, tal como o fez Fernão de Magalhães há quase 500 anos, numa viagem de circunnavegação, procurando o novo, fundada na ciência, contando na sua tripulação com 6 marinheiros gregos. Para esta demanda, caberá à Universidade, aberta democraticamente a todos, munir-se dos melhores, recrutar os mais talentosos, premiar a excelência, assim criando condições para o avanço do conhecimento. Esta é e será sempre uma tarefa exigente, obrigando todos os que valorizam o espírito livre, que é marca da Universidade de Atenas, a trabalharem em conjunto e a terem a força e a determinação de continuarem a bater-se por ideais, tal como fizeram os pais da independência grega, tal como fizeram os precursores gregos ao longo da história. Ao concretizá-lo, tenhamos presente que esta não é uma tarefa solitária ou individual.
Para ela, podemos contar com a força do ideal europeu. Um ideal que tantos motivou na minha geração e que soube encontrar, com programas como o Erasmus, um fio condutor de ligação entre alunos, investigadores e professores de todos os cantos da Europa. Um projeto que continua a inspirar outros que querem a mesma paz, o mesmo desenvolvimento, a mesma coesão. Um conceito que continua a beneficiar do pensamento crítico que só a universidade pode produzir. É por isso tão feliz a junção da ideia de Europa com a de universidade, porque ambas exigem esforço, dedicação, compromisso e capacidade de sonhar, porque ambas permitem alargar horizontes olhando para além de fronteiras nacionais e porque ambas nos motivam a combater por ambiciosas metas de justiça, fraternidade e solidariedade. E no momento presente da União Europeia, esta luta é particularmente instante. A crise migratória que a Grécia tão corajosamente tem enfrentado, demonstrando ao mundo que o humanismo não é um conceito vago, desligado de ações concretas. O confronto pela primeira vez na história da União, com a necessidade de lidar com a saída de um Estado-membro de um projeto pensado para incluir e não excluir. A importância de continuar a estruturar uma resposta coerente e corajosa à crise económica e financeira, convidando a repensar os passos dados nesse processo fundamental para os povos e para o próprio conceito da Europa. A necessidade de afirmar contra tentações de vários a primazia do direito e das regras, lembrando que, como afirmou Jean Monnet, nada é possível sem os homens, mas nada é duradouro sem as instituições. O desafio de defender os valores essenciais do Estado Social de Direito e da sã convivência democrática. A urgência de pensar sobre novas formas de organização nos mercados de trabalho e na vida social. Nada neste longo rol seria possível sem o contributo da universidade, dos seus pensadores, dos seus académicos, dos seus professores, que nos deve motivar não a aceitar acriticamente, mas a refletir e a aprender com espírito ecuménico. Reflexão e abertura ecuménica são tão mais essenciais hoje, quanto as nossas sociedades têm de lidar com fenómenos, com uma mudança no paradigma de informação, integrando um fluxo informativo tão variado, mas por vezes não filtrado com que estamos confrontados. A emergência de movimentos de contestação inorgânica que encontram novos areópagos nas redes sociais, terreno fértil para se estruturarem. A crescente distância entre eleitores e eleitos, que nos deve motivar a repensar a adequação de sistemas políticos definidos há mais de meio século, incapazes de enfrentar uma realidade marcada por um ritmo inaudito de mudança
e por um tipo de comunicação radicalmente diverso do anterior. Senhor Presidente, magnífico Reitor, minhas senhoras e meus senhores, é-me particularmente grato partilhar estas reflexões nesta universidade, assinalada pela presença constante da deusa Atena, templo do saber, herdeiro dos ensinamentos da antiguidade clássica, depositário da consciência nacional de um país irmão de Portugal, como é a Grécia. Dois países que têm no mar um elemento distintivo da sua identidade nacional. Na poesia, um ancoradouro certo para as suas epopeias eternas. Na universidade, um local seguro para construir o futuro com confiança. Países e povos com percursos históricos modernos muito próximos, que encontraram na integração europeia um denominador comum mais para solidificar a democracia e promover o desenvolvimento. Mas também países que se viram confrontados com os sacrifícios de uma crise, que teve aqui, como lá, consequências na transmissão e até na produção do conhecimento, obrigando tantos dos nossos melhores a emigrarem e a reconstruírem a sua vida noutros países. Estou certo que ao trilhar, como tem feito com sucesso, o caminho da recuperação financeira e económica, a Grécia criará as condições para que muitos dos seus percorram o Nostos, regressando a casa como Ulisses. E ao fazê-lo, encontrarão um país grandioso, grandioso no passado, no presente e no futuro, demonstrando a coragem e a resiliência com que viveu uma crise económica e financeira e também uma crise migratória de refugiados que testou os limites da solidariedade europeia. Realidade esta, não é demais repeti-lo, para a qual a União Europeia como um todo tem de dar uma resposta digna dos seus valores, digna do seu legado humanista, mostrando ao mundo como é um espaço de justiça social. A Grécia, ao fazê-lo, presta tributo aos mais relevantes ideais europeus e convoca-nos a atuar do mesmo modo. É com orgulho que neste instante reafirmo que Portugal tem procurado estar à altura deste desafio. Mas também este traço de união continuará a marcar o relacionamento entre os nossos dois Estados e povos, no plano multilateral, promovendo os direitos humanos, o diálogo e a concertação, a resolução pacífica de conflitos, a força das ideias contra a ideia da força e a afirmação constante do poder do direito na ação internacional. Une-nos a luta pelos mesmos ideais, abertos e ecuménicos no direito e na vida, e radicais na liberdade, na fraternidade e na justiça. Como nos une o desafio de regressar sempre às raízes,
Nós que somos da Europa, mas que somos de todo o mundo. Nós, gregos, nós, portugueses. Como não evocar, a propósito da grandeza infinita da partida e do regresso às raízes, um dos grandes poetas portugueses deste tempo, Herberto Helder, que escrevia: ouço o mar e o vento à frente, e atrás da montanha solitária e poderosa. Depois, encosto a cara à terra profundíssima para escutar o seu úmido sussurro, atravessando-a toda e passando por mim. E então poderei morrer. Senhor Presidente, Excelência, magnífico Reitor, a honra que sinto ao ser agraciado com o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade de Atenas é tanto mais intensa quanto sou devedor, como todos os portugueses, da cultura da Grécia clássica. Toda ela, dessa cultura eterna, da que foi, da que é, da que sempre será. Por isso mesmo, agradeço sensibilizado, como cidadão e académico, o grau que acaba de me ser conferido e asseguro o meu empenho em ser um digno membro de um corpo tão ilustre como aquele que todos os dias nesta universidade luta pela preservação dos valores da ciência, da investigação, do ensino, da cultura, do humanismo personalista, progressista, europeu e universal. Muito obrigado.